Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje temos um convidado especial e o tema é FDIC. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa modalidade de investimento, como serve, como é estruturado, né? E como convidado especial também a gente vai falar um pouquinho de carreira, tá? Eu acho que é importante a gente abordar esse ponto, dado que a gente está trabalhando aqui falando com uma empresa diferente do que a gente costuma fazer aqui no BTC Money. Bom, já peço para você seguir a gente no Instagram, @instabtcompany, bastante conteúdo por lá. E também, se você acompanha a gente, seja pelo YouTube ou pelo BTC Cast, nas principais plataformas de podcast, também acompanhe nossos outros conteúdos disponíveis aqui, o BTC Journal, nossa análise semanal aí de notícias e resultados das empresas, e também o Papo BTC, com conversa com outras pessoas do mercado. Bom, então começando aqui, estou bem acompanhado aqui do Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala aí, Rafa, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar de um assunto bastante específico, falar sobre FDICs. Um agradecimento a todo mundo que está com a gente, um agradecimento especial ao Juliano por participar conosco desse episódio. Vamos lá. Pois é, vamos lá. Então, já basicamente apresentado, a gente está aqui com o Juliano Longo. Ele é sócio-diretor da Empírica Investimentos. Né, Juliano, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Então, manda aí seu oi para o pessoal. Obrigado vocês, Gustavo. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, né? E vamos começar então, tá, pessoal? Só um disclaimer aqui, né? O Juliano, ele veio para o programa tranquilamente, a gente não tem nenhuma relação comercial aqui no programa, vai falar um pouquinho também sobre a empresa, né, e os produtos, mas a ideia é trazer esse conteúdo para vocês e, claro, nenhuma informação aqui é recomendação de investimento de forma alguma, a gente quer só compartilhar bastante conteúdo para vocês. Bom, vamos lá. Juliano, primeiro ponto, né? Quando a gente traz alguém novo aqui para o programa, a gente gosta de entender um pouquinho da trajetória, tá? Então, se você puder fazer uma breve apresentação aí, seu histórico, como foi seu desenvolvimento até chegar hoje responsável pela área de produtos da Empírica Investimentos. Conta um pouquinho. Tá bom, Gustavo. Bom, vou começar bem pelo começo mesmo. Então, acho que eu sempre tive interesse em trabalhar com finanças. Acho que eu tive sorte nesse sentido, porque nunca, nunca tive dúvida que eu queria seguir esse caminho. Talvez no começo mais administração de empresas, alguma coisa nesse sentido, mas depois, conforme a idade da faculdade foi chegando, para mim ficou bem claro que era finanças que eu queria seguir. Então, foi isso que eu estudei. Tá? Eu estudei finanças numa universidade que chama Syracuse University, em Nova York. Ou seja, o curso inteiro de 4 anos bem focados em finanças mesmo. Durante o período de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágios num banco de investimentos em Nova York mesmo, o Standard Bank, na área de dívida. Foi aí o meu primeiro contato com dívida, dívida estruturada. E depois, assim que eu me formei, era bem aquela época do Cristo Redentor, né, na The Economist, que o Brasil tava com tudo, e lá os Estados Unidos não estavam tão bem assim. Eu falei, pô, meu plano inicial era ficar um pouquinho aqui e depois ir para o Brasil, mas eu acho que é melhor eu ir para o Brasil agora, né? Então eu fui para o Brasil assim que eu me formei. Trabalhei também numa outra gestora, numa companhia de investimentos focada em crédito estruturado também. Acho que fiquei 6 anos lá, se não me engano, os últimos 2 como sócio, tá? E depois eu decidi fazer um MBA. Tá? Então, eu fui fazer um MBA em 2018, um MBA em SEAD. Tá? Foi muito bom também. Eu conheci bastante gente bacana, tive um acesso a pessoas do mundo inteiro muito legal.
E aí, durante o MBA, eu já estava conversando com a Empírica, né, que eu já conhecia de mercado, Leonardo Calisto, e acabei, assim que eu me formei do mestrado, do MBA, entrei na Empírica, já como sócio responsável pela área de produtos. Tá? Depois de um ano, virei sócio-diretor, também ainda responsável pela área de produtos, que é toda a área que coordena, né, a estruturação de novos FDICs, novos produtos financeiros, e também auxilia aí na captação desses produtos estruturados pela própria Empírica. Muito bom. Bom, antes de eu passar a bola para o Rafa, que vai entrar no assunto do FDIC, uma última pergunta em relação a essa parte da sua carreira, Juliano. Você acha que o MBA fora, ele te ajudou bastante a seguir e se desenvolver nessa parte de investimentos e finanças? Crédito estruturado é algo muito focado, né? É muito específico, digamos assim. Então, o MBA, no MBA você tem algo mais amplo, assim, né? Você estuda sobre tudo, é mais a parte de administração de empresas, digamos assim. Então, eu não diria que me ajudou, né, a seguir esse caminho de estruturação, né, de crédito estruturado, mas me ajudou muito a abrir portas, a conhecer pessoas que estão em outras empresas, né, que eventualmente podem ser ou investidores dos fundos que a gente estrutura, ou até mesmo os originadores dos fundos que a gente estrutura. Então eu diria que me ajudou mais nessa parte, mais na parte do networking, do que especificamente na experiência do mercado de crédito estruturado. Boa. Obrigado. Bom, Rafa, vamos lá. Legal, Juliana. Uma trajetória longa, aí, muita experiência, muita bagagem. Eu queria começar perguntando a respeito do termo crédito estruturado, né? Então, antes da gente entrar especificamente no FDIC, vamos explorar um pouquinho do que significa esse termo. O que é um crédito estruturado, Juliana? Se puder explicar para a gente. Eu diria que o crédito estruturado é qualquer tipo de dívida, né, que não é aquela básica que você vê em bancos, né? Então, a partir do momento que você tem um estruturador daquela operação, né, ela vai desenhar aquela operação bastante sob medida, né, para aquele caso específico, eu acho que a gente já pode chamar de um crédito estruturado, tá? Então, seria um FDIC, por exemplo, um CRI, algumas debêntures, CRA, esse tipo de ativos. Maravilha. E aí, entrando então, falando especificamente dos FDICs, primeiro o significado da sigla, né, que é um fundo de investimento em direitos creditórios. E aí, entrando um pouco mais no detalhe, se você puder explicar, então, falar um pouco mais sobre o FDIC especificamente e trazer algumas características de estruturação para a gente desse ativo. Claro. Bom, o FDIC, como você disse, né, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Então, acho que é importante dizer que são fundos de investimentos de longo prazo, aí, né, que investem basicamente em direito creditório. O direito creditório é qualquer direito a receber, né, que uma empresa ou pessoa tem. Tá? Então, para dar alguns exemplos, seria uma compra parcelada que uma pessoa física fez numa loja, né? Então, parcelou no cartão de crédito, aquelas parcelas, por exemplo, 10 parcelas que aquela pessoa né, dividiu no cartão, aquilo passa a ser um direito creditório que a loja tem, é um direito que a loja tem a receber. Tá? Outros exemplos seriam o aluguel, por exemplo, que uma pessoa física ou uma empresa paga mensalmente por um imóvel, tá? Para o proprietário de um imóvel. E aí você tem N outros exemplos, né? Eu dei dois, mas o precatório pode ser um direito creditório, né, são operações financeiras também, como uma CCD, né,
duplicatas e por aí vai. Tem N exemplos aí de direito creditório. E aí, aquela pessoa que hoje é proprietária, a pessoa ou a empresa que é proprietária daquele direito creditório, ela pode não querer esperar, né, ainda seguindo o exemplo da loja, ela pode não querer esperar os 10 meses para receber, né? Então, ela pode transformar aquele direito num título negociável e vender para um investidor, obviamente que aí aplicando uma taxa de desconto, né? Esse investidor, no caso aqui, no exemplo que a gente está dando, seria o FDIC. Tá? Então, um FDIC desenhado para isso, ele pode comprar esses direitos creditórios, pode comprar esse direito a receber da loja, e aí, obviamente, que o FDIC, o fundo, passa a ser o proprietário daquele direito a receber. E ele vai receber no prazo, de novo, no mesmo exemplo, naqueles 10 meses que antes a loja ia esperar, e a loja recebe no momento da venda. Boa, eu tenho uma pergunta aqui, Rafa, antes de passar de novo para você, porque eu estou aprendendo ainda sobre FDICs, então vamos lá, legal. Então é um direito creditório, por exemplo, a loja, você colocou, depois acho que até vale a pena comentar um pouco, viu, Juliano? Se vocês têm, por exemplo, fundos que investem especificamente em direitos creditórios de varejo, de imóveis, enfim, depois a gente pode entrar nesse ponto. Mas para entender no caso da loja, né? Então, o direito creditório, o direito a receber, né? Aquele recebível que ele dividiu no cartão de crédito e ela pode receber. Do ponto de vista da loja, né? Acho que é importante porque a gente sempre gosta de trazer o lastro, né, das operações de investimento, não só a ponta do investidor, mas a ponta de quem está operando também, né? Eu posso entender como uma alternativa à antecipação de recebíveis? Sim, nesse exemplo, seria exatamente com antecipação de recebível. Eu estou antecipando aquele recebível para a loja. Tá? Em outros exemplos, não tanto. Por exemplo, uma CCB. Né? A gente opera bastante com fintechs, lá na Empírica. Tá? Então, a fintech X, ela emprestou dinheiro, né, para pessoas físicas, né, emitiu uma CCB, então aquela pessoa física, né, ela tem uma dívida no nome dela para ser paga para a fintech, porque a fintech ela precisa crescer o business dela, né? Ela não tem balanço e nem pode ter, né, dependendo do tipo da fintech, não pode ter essas CCBs no balanço. Então, o que ela faz? Ela gera o que a gente chama o lead, né? Ela origina aquela operação de crédito junto às pessoas físicas, por exemplo, e vende para um fundo, né? Então, o fundo, nesse caso, ele está comprando a CCB. A CCB, nesse caso, seria o direito creditório. Tá? Mas em N outros exemplos, sim, seria antecipação de recebível, né? Como para os FDICs de recebíveis comerciais, né? De factoring, muito excedente, muito sacado, que é o maior parcela aí dos FDICs, quanto nesse caso da loja, por exemplo, de antecipação de recebível de cartão de crédito. Excelente, show de bola. E aí, bom, para completar então, dentro da empírica, né, dos fundos, dos produtos que você atua hoje, Juliano, existe essa diferença para o investidor, por exemplo, investir num fundo que é só de direitos creditórios de algum tipo? Tem essa divisão? Sim, a gente, falando especificamente da empírica, tá? A gente tem, cada um dos nossos FDICs tem um originador. Tá? A gente não faz a originação própria desses ativos, né, desses direitos creditórios. A gente costuma fazer parcerias. Então, eu dei alguns exemplos, por exemplo, das fintechs. Né? Então, para aquele FDIC específico, eu vou ter só os ativos que aquela fintech origina. Tá? E muitas vezes eu tenho uma mesma fintech que origina vários tipos de ativos diferentes. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma fintech que origina ativos de home equity e de auto equity, né? Que é basicamente o refinanciamento do carro. Né? Na verdade, é uma dívida com garantia do automóvel. Tá? Então, eu não conseguiria, eu não gostaria de ter esses dois ativos
dentro de um mesmo FDIC, porque são riscos completamente diferentes, né? Um, você tem um imóvel em garantia, outro você tem um carro em garantia. O prazo da operação costuma ser muito mais longo, porque é mais seguro, aí os investidores topam isso. O outro não é mais tão longo assim. Então, a gente tem 2 FDICs, né? Nesse caso específico, na verdade, a gente tem 3 FDICs diferentes, cada um deles com um ativo, com um tipo de direito creditório diferente dentro daquele FDIC. Isso não, dito isso, nada me impede de ter um FDIC, né, com vários tipos de direitos creditórios lá dentro, tá? Só que aí a análise do investidor vai ser um pouquinho diferente, né? Aquilo que eu te falei, vai ter vários ativos diferentes, riscos diferentes, perfis diferentes. Então, o investidor ele tem que topar esse tipo de risco. E a análise é um pouquinho mais complexa, os prazos às vezes ficam descasados, etc. Então, a gente prefere sempre ter um FDIC para cada tipo de ativo. Boa, obrigado. Bom, Rafa, nosso especialista de risco, aí acho que ele tem algumas questões aí. Vamos lá, só para esclarecer o significado do termo CCB, que é a cédula de crédito bancário, né, Juliana? Para quem não conhece dos nossos ouvintes, mas o que você trouxe que é muito legal, né, referente a esse trabalho de estruturação, é que você tem que entender muito do negócio também que você está atendendo, né? Então, quando o FDIC está sendo estruturado, essas características que você mencionou de prazo, e eu imagino que entrem também a taxa de juros, que você vai fazer o desconto do recebível, tudo isso envolve entender muito bem do negócio. Então, não é só um trabalho de estruturação financeira, entender todo mundo da engenharia financeira que está por trás disso, mas também entender por que aquela rede de varejo está querendo antecipar recebível, tem relação com a gestão de capital de giro dela, por que aquela empresa que faz financiamento está querendo fazer a estruturação também, ou antecipar esses recebíveis. Então, conta um pouco para a gente de como funciona essa dinâmica, né? O conhecimento tanto da engenharia financeira quanto do negócio, de quem está buscando essa antecipação. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você tem alguns fundos que são mais, digamos assim, básicos, né, que são os mais conhecidos, como multicedente e multisacado, né, que é basicamente a antecipação de duplicatas. Tá? Hoje, a indústria de FDICs, né, para quem não conhece a fundo, conhece muito mais esse mercado, né, de multicedente e multisacado. Mas você tem esses outros, os lastros mais, digamos, diferenciados, né, que são os exemplos que eu dei aqui para você. E, sem dúvida nenhuma, Rafael, você precisa conhecer muito a fundo o negócio daquela empresa para desenhar um FDIC sob medida para ela, né? Porque, ao mesmo tempo que você quer trazer um produto interessante para os investidores, né, de um lado, você também tem que fazer de uma maneira, você tem que estruturar o fundo de uma maneira que não vá complicar muito o operacional da empresa originadora, né? Por quê? Porque senão não tem originação, né? Você está dando uma solução de funding para ela, né? Então, se a sua solução não é boa o suficiente, né, ou seja, gera um problema operacional muito grande para aquela empresa, ela vai originar alguns poucos milhões e pronto, para de originar. Isso é até ruim para o investidor, né, que fez toda aquela análise, está esperando uma originação, uma curva de crescimento daquele fundo de X e acaba não se concretizando, né? Então, toda vez que a gente estrutura um fundo, principalmente esses feitos sob medida para determinado ativo, a gente tem que ir muito a fundo na operação da empresa, tá? E é uma estruturação sempre a 4 mãos, tá? As empresas, elas se envolvem bastante nessa estruturação. Algumas vezes, quando você já tem algum investidor institucional âncora, ele também se envolve na estruturação. Tá? Então, às vezes, é até as 6 mãos que é estruturado aquele fundo. E assim, aquele ativo vai ser originado, como vai ser feita a análise de crédito daquele ativo, o momento que vai ser cedido para o fundo, tem que ser logo em seguida ou não, vai ser alguns dias depois. Qual que é o prazo máximo do ativo que o fundo vai aceitar? Ele tem que estar casado com o prazo máximo de pagamento para o investidor, né? Que não adianta
o fundo comprar um ativo de 180 meses, por exemplo, né, que são mais os imobiliários, por exemplo, mas prometer para o investidor um pagamento em 60 meses. Né? Porque se o ativo ainda não pagou, não remunerou o fundo, como é que você vai remunerar os investidores? Então, tudo isso tem que estar muito casado. Quem vai fazer todas as análises, todos os checks, né? Num fundo, você tem alguns players aí, né? Então, eu estou falando muito do originador, né, de crédito, fundo do investidor, tem a gestora, obviamente, também, que é o nosso papel, como gestora estruturadora, mas você também tem o administrador e o custodiante desses fundos. Então, tem que estar tudo muito alinhado com todas as partes para que o fundo rode direitinho, rode da forma que foi desenhado. Boa. Rafa, você tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta para fazer também. Acho que dentro dessa perspectiva é legal a gente falar um pouco então das vantagens, né? Quais são as vantagens para o investidor que pensa em investir num FDIC e quais as vantagens também para o originador, no caso, né? Ou seja, quem está cedendo aquele lastro ou aqueles recebíveis. Tá. Eu vou começar pelo originador, tá? Que eu acho que está bem em linha com o que eu estava dizendo, né? Então, para o originador, só um ponto antes, até, né? A estruturação de um FDIC costuma demorar de 3 a 4 meses, tá? Com todo esse trabalho que eu mencionei, uns 3, 4 meses para o fundo ficar de pé e ser lançado. Tá? Então, a vantagem para o originador, a maior vantagem é que você tem uma estrutura de funding desenhada para ele, né? Sob medida para ele. Então, está encaixada na operação dele. Então, de novo, para as fintechs, por exemplo, ela está originando todo aquele crédito, né? E as fintechs algumas fintechs estão indo super bem, né? Ela está originando todo aquele crédito, ela precisa vender aquele crédito para alguém, para ter dinheiro para continuar originando outros créditos. Então, a partir do momento que você pluga num FDIC, é uma solução muito boa, foi desenhada para ele, né? Você tem uma solução de funding aí tailor-made para vocês. Então, essa é uma das principais vantagens. Obviamente que aí depende muito de originador para originador, de FDIC para FDIC, mas essa seria, acho que, uma vantagem mais generalizada aí, tá? Para o investidor, eu acho que é importante dizer que os FDICs, né, em geral, o mercado FDIC, ele se mostrou bastante resiliente agora, durante esses últimos meses, né? Então, foram meses que o mercado de crédito, em geral, sofreu muito, né? E os FDICs passaram bem por essa crise, tá? E um outro ponto importante é que você tem, num cenário de baixas taxas de juros, o FDIC, eu acho que passa a ser uma alternativa de investimento bastante boa, né? Bastante atrativa. Né? Pela remuneração que ele, né, pode dar, o outro pela segurança que ele tem, né? Os instrumentos de segurança que ele tem e que se mostraram funcionar muito bem durante esses meses de estresse, né? Não sei se já vale a pena a gente entrar no tipo de cota desses fundos, porque isso dá uma margem, né, uma segurança muito grande para os investidores, principalmente aqueles investidores que investem nas cotas seniors do fundo, né? Então, um FDIC ele pode ter o FDIC ele pode ser desenhado de algumas formas, tá? Então, ou ele pode ser um cota única, né, que todos os investidores daquele fundo estão dentro do mesmo risco, estão correndo o mesmo risco e vão ter direito ao mesmo retorno, né? Ou você pode dividir o FDIC, entre cotas seniors e subordinada a júnior, tá? A subordinada, a júnior, ela funciona como se fosse um colchão de garantia, né? Então, qualquer perda que o fundo tiver, que a carteira do fundo tiver durante determinado período, a primeira perda vai ser desse investidor, dessa cota júnior, tá? Então, o cara da senior, o investidor da senior, ele
por mais que o fundo tenha, né, a carteira tenha tido uma inadimplência um pouco maior, né, contanto que esteja dentro do percentual de subordinação, o investidor da cota sênior não vai nem sentir isso. Ele vai continuar recebendo aquela remuneração alvo pré-estabelecida. Então, isso é uma estrutura que se mostrou muito boa durante esses últimos meses. E aí também, por outro lado, né, porque deve pensar, né, pô, então por que alguém vai entrar nessa cota júnior? Né? Por outro lado, se aquela carteira, em momentos não de estresse, mas aquela carteira render melhor do que estava previsto, o investidor da cota sênior ele continua recebendo aquela taxa pré-estabelecida, né, que funciona muito como uma renda fixa mesmo. E aí o excesso de spread, né, a diferença aí da rentabilidade da carteira fica toda para o cotista júnior. Então o cotista júnior ele tem um risco maior, né, por assumir a primeira perda, né, da carteira, mas ele também tem um potencial de ganho muito maior também do que os investidores da CIM. Outro ponto de vantagem é que o fundo, o FDIC, né, diferentemente de alguns outros instrumentos, ele tem diversos players olhando, né? Como eu te falei, não é só o gestor, né, olhando a carteira, mas você também tem o administrador, você tem o custodiante, você tem uma agência de rating dando o rating para aquela cota, né, para aquele fundo. E fora, obviamente, o próprio originador que está analisando o crédito, está originando aquele crédito e ele costuma, a grande maioria das vezes, pelo menos nos fundos da Empírica, ele costuma estar na cota júnior, naquela mais arriscada. Então, ele está com os interesses alinhados aí para que aquela carteira performe da melhor forma possível. Boa, Juliana. E aí, para colocar esse conteúdo todo, vamos dizer, de uma forma um pouco mais prática e matemática, né? Não sei se você pode abrir alguns dados específicos sobre algum fundo que vocês atuam, né? Mas eu queria ter uma noção de qual que é a rentabilidade de algum fundo, se a gente consegue ter uma expectativa, algum exemplo, né, de rentabilidade, e se os fundos eles são para qualquer investidor, né? Qualquer pessoa que tem acesso ali a alguma corretora, enfim, que vocês distribuem o fundo de vocês, pode investir ou se é um público selecionado de certa forma. Tá. Bom, para os FDICs, a gente, na Empírica, a gente costuma fazer emissões 476. Essas emissões, elas são apenas para investidores profissionais, tá? Então, o investidor que quiser investir diretamente no FDIC, ele precisa ser um investidor profissional, tá? E aí a rentabilidade dos FDICs, eles variam muito de acordo com a estrutura, tá? Tem os FDICs, por exemplo, de antecipação de cartão de crédito, que são mais seguros, né? Porque o risco da fonte pagadora aí é um risco muito mais baixo, né? Então a remuneração obviamente vai ser mais baixa também, né? Sempre a questão do risco e retorno, né? Mas você também tem outros FDICs que você pode emprestar, por exemplo, para você pode emprestar para pessoa física que não tem acesso bancário, o FDIC pode não ter tanto histórico de performance, essas coisas. Então, tudo isso você precisa remunerar bem o investidor, principalmente, por que eu vou investir nesse fundo que não tem tanto histórico? Né? É legal essa fintech, é legal, né, que vocês fazem todas essas análises e tal, mas não tem histórico, ele pode exigir um retorno maior ali na cota sênior, por exemplo. Então, é difícil de falar, mas hoje a gente está... Eu diria que o mercado aí está olhando FDICs CDI mais 3,5 a 5, por exemplo, na cota sênior. Tá? E aí vai variar quanto que tem de subordinação, etc. E tal.
Eu falei dos FDICs especificamente, né? Para outros investidores, os investidores qualificados, eles podem investir em outros produtos que a Empírica tem, que exatamente foram criados exatamente para dar mais acesso para investidores que querem entrar nesse tipo de investimento, né? Que são os nossos FICFINs, né? São fundos de fundos, tá? Fundos de investimento em cotas de fundos, tá? Que esses sim estão em plataforma, tá? Os nossos fundos, que a gente chama o fundo família Lotus, né? Que são o FICFIN Lotus e o FICFIN IPCA, Lotus e IPCA, eles estão na grande maioria das plataformas aí, tá? O que eles investem? Basicamente, eles investem em cotas seniors e um pouquinho de cota mezanino desses FDICs, grande maioria das vezes estruturados por nós, mas também em FDICs do mercado. Tá? Para investir nesses fundos, você precisa ser investidor qualificado. Tá? Então, você ainda não está aberto para o público em geral, mas pelo menos não precisa ser profissional. Boa. Bom, Rafa, não sei se você tem alguma dúvida aí, mas acho que você queria falar um pouco sobre carreira também, né? Sim, só para também trazer o significado dos termos, né? Um investidor profissional é aquele que tem pelo menos 10 milhões de reais investidos, então realmente não é para qualquer um. Pela CVM tem algumas outras classes, vamos dizer assim, ou investidores que entram nessa classificação, são, por exemplo, os agentes autônomos, os próprios fundos de investimento e o investidor qualificado pelo menos 1 milhão, aí já fica um pouco mais acessível. E uma coisa legal, né, Juliano, do que você comentou, é que um fundo de fundos, né, o FICFIN, ele tem mais liquidez também, ou seja, o risco de liquidez desses fundos pode ser menor, né, em alguns casos. E outra coisa que você colocou é em relação à própria remuneração. Então, você falou sobre o CDI+, né, que é o CDI mais um spread, mas você fez um comentário sobre FDICs ou fundos de fundos que são remunerados via IPCA, por exemplo. Então, tem diversas classes de remuneração. Só para trazer um pouco, reforçar um pouco esses pontos, né, Juliano? Tá, não, é isso mesmo. Eu dei muitos exemplos aqui do CDI+, mas a gente tem, sim, alguns produtos bastante interessantes que é IPCA+, alguma coisa, né? Então, a grande maioria desses fundos, desses FDICs, são com direitos creditórios, com laço imobiliário, né? Então, faz bastante sentido ser corrigido pela inflação. Basicamente, um laço imobiliário, para dar um exemplo aqui, seria você compra um imóvel, né, com determinada incorporadora, compra parcelado aquele imóvel, a incorporadora quer tirar isso do balanço dela, ela vende esses direitos creditórios para nós, tá, para o fundo. Então, esse direito creditório que ela vendeu para o fundo é corrigido à inflação, né? Então, nada mais justo do que casar isso com a remuneração que a gente vai dar para o investidor também ser corrigida à inflação e não mais CDI. Tá? Então, sim, tem alguns FDICs nesse modelo de remuneração. E eu acho que agora um ponto que você colocou que é super importante sobre a liquidez dos fundos, né? Eu falei que os FDICs no começo eu falei que os FDICs são investimentos de longo prazo, né? Você tem alguns modelos de FDIC aberto e FDIC fechado. Tá? A gente trabalha mais com FDICs fechados. O aberto você, a partir do momento que você investe lá, você pedir um resgate, você segue as regras do regulamento, de quanto tempo você vai receber aquele dinheiro de volta. Tá? Nós trabalhamos muito mais com FDICs fechados. Por quê? Também, voltando a um ponto que eu coloquei aqui, que os FDICs, né, eles investem em ativos de prazos, né, algumas vezes o prazo é mais longo, né? Então, se você der uma liquidez muito grande para o investidor, você passa a ter esse risco, porque o investidor pode pedir aquele dinheiro e aí o fundo vai ter que vender aquele ativo para alguém, né, para conseguir ter a liquidez necessária para pagar o investidor. Como são ativos estruturados, sob medida, né, tudo aquilo que a gente falou, dificilmente você vai ter um mercado secundário para aquele ativo, né?
ou você pode ter, mas o preço não vai ser o adequado, né? Então, a gente prefere, nos FDICs, a gente alinhar também, né, esses interesses. Então, o investidor que for entrar, ele está num prazo mais longo, né, que aí é o fundo fechado. No fundo fechado, você tem também as regras no regulamento, deixando claro quando que vão ser feitas as amortizações, né, no prazo de tantos meses, né, com tal frequência, isso sempre muito casado com o ativo que aquele fundo está investindo, tá? Então, realmente, o FDIC aí, ele não tem muita liquidez, tá? A não ser, obviamente, eu não quero esperar esse tempo todo, eu investir. Então, você pode achar, você pode tentar vender aquelas cotas daquele FDIC no mercado secundário, tá? Mas aí, dependendo do cenário, pode não ser tão fácil assim, do cenário, do fundo, etc. Pode não ser tão fácil você vender aquele ativo no mercado secundário. Então, o ponto que você colocou é bastante importante, porque os FOFs, né, os FICFIN Lotos, que estão nas plataformas, eles investem em diversas classes de cotas de FDICs, tá? É um produto muito legal, porque é bastante diversificado, você tem tudo quanto é tipo de lastro lá dentro, tudo quanto é tipo de direito creditório lá dentro, tá? Dentro desses FDICs. Acho que o Lotus hoje tem, se não me engano, tem mais de 22 tipos de FDICs diferentes dentro da carteira, tá? Então é bem interessante. E o fundo é aberto, tá? Por quê? Porque obviamente que tem toda uma gestão que é feita pelo meu time de gestão de liquidez do fundo, né? Sabendo cada FDIC vai me pagar tanto em tanto tempo, eu vou ter essa liquidez, etc. e tal. Eu tenho tantos resgates assim, em média, etc. Então, mas mesmo assim, quando você pede um resgate, você não vai receber em D0, né? Ou D1, ou D3. Né? Dependendo do fundo, você recebe em D90, ou seja, daqui a 90 dias depois que você pediu aquele resgate, ou em 120. Você tem bastante liquidez, muito mais do que um FDIC, mas não é tanto quanto uma CDB, por exemplo. Boa, excelente. E aí, bom, vou fechar com a pergunta aqui. O Rafa se interessa pela parte de carreira, mas eu vou trazer a pergunta aqui então. Né? Pô, Juliano, muito interessante, todos os aspectos, a estruturação, um puta trabalho que você tem que executar. A gente aqui na BTC fala bastante sobre isso, para quem quer buscar mercado financeiro, a gente fala, não deixa de estudar negócio, não deixa de estudar estratégia, finanças corporativas, entender as empresas, entender as operações, fluxo de caixa, isso vai ser importante, né? E eu acho que um pouco disso você mostrou aqui. Né, e Juliano, a pergunta né, bom, a pessoa que está vendo aqui tem interesse em entrar no mercado financeiro, atuando com estruturação de FDICs, direitos creditórios, né, quer aproveitar essa oportunidade. O que você acha que é importante dessa pessoa desenvolver, fortalecer, para poder arrebentar aí nesse mercado? Tá, legal. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente é a proatividade, né? Como vocês, acho que vocês puderam notar aqui na conversa, você tem cada FDIC é uma estrutura completamente diferente. Tudo bem que você tem a casca de um FDIC, mas um FDIC com lastro imobiliário ou um FDIC com recebível de cartão de crédito é completamente diferente, né? Então, você precisa sempre querer ir atrás de novas informações. Então, eu estou aprendendo todos os dias, né? O Calixto, CEO da Empírica, sócio fundador da Empírica, que fundou há 11 anos a Empírica, mesmo assim está aprendendo todos os dias, porque o mercado muda muito rápido, né? Tem novos tipos de direitos creditórios, tem novas tecnologias, então tudo isso você precisa colocar dentro. Então, concordo 100% quando vocês falam que você precisa estar antenado, né? Conhecer sobre a estratégia das empresas, conhecer o que está acontecendo no mercado para conseguir estruturar um FDIC. Não é só ter o conhecimento, né? Que isso, quando a gente contrata, a gente não espera ninguém que saiba, eu já tenho uma super experiência com FDIC, com direito creditório e tal. Não é isso, porque isso você aprende, né? Isso você aprende lá no dia a dia com a gente. Mas você precisa ter vontade de estar sempre lendo, de estar sempre se informando de novas tecnologias, estar sempre conversando com as empresas. A gente está sempre conversando com os C-levels das empresas. Então, é importante que essa pessoa
tenha a postura, tenha a vontade sempre de aprender, tenha a proatividade, porque todo dia está acontecendo alguma coisinha que você precisa ir lá corrigir rapidamente. Então é isso, basicamente é isso que a gente procura muito nas pessoas. Raciocínio lógico, obviamente, também é muito, muito importante. Excelente. Bom, Eu fala aí, Rafa. queria, eu queria só fazer um ponto, trazer um ponto que é recorrente, né, nas conversas que a gente tem com alguns dos nossos alunos, que tem relação com um olhar para o futuro. Então, a gente está passando por disrupções em diversos setores. E o mercado financeiro, né, tudo que diz respeito às finanças, não está de fora disso. Pelo contrário, né, as mudanças ocorrem com uma velocidade enorme e são muito impactantes. Então, uma das preocupações dos alunos é para onde será que eu direciono o meu esforço, né? Quais são os setores ou dentro das finanças, o que vai crescer olhando daqui para frente, o que vai se tornar mais relevante? E aí a gente passa alguns direcionamentos, mas então falando um pouco do mercado de FDICs especificamente, um pouco qual é a sua visão, Juliana, a respeito do crescimento desse mercado, né, e do desenvolvimento da carreira de um profissional nesse mercado? Ou seja, quem começa hoje, como que a gente pode olhar um pouco para o horizonte de 5 ou 10 anos desse profissional? Legal, legal. Bom, falando um pouquinho do mercado de FDICs, né? O FDIC, ele ainda não é um instrumento muito conhecido, né, para as pessoas em geral, para os investidores em geral, até porque é muito focado no novo investidor profissional, qualificado e tal, mas isso a gente enxerga que está mudando, tá? O mercado de FDICs como um todo, ele tem crescido muito rapidamente, né? Então acho que nos últimos talvez 3 anos, a última vez que eu verifiquei, acho que ele já tinha dobrado de tamanho do FDIC. Isso está acontecendo, né, de ano a ano. Então, as grandes empresas hoje estão vendo o FDIC também como uma ótima solução para funding, né, para também chegar no mercado de capitais. Então, o FDIC hoje ele atende tanto aquela pequena e média empresa, né, quanto hoje aquelas grandes empresas, realmente grandes empresas, que acoplam um FDIC na sua operação. Né? O que eu gosto muito desse mercado é que você, ao mesmo tempo que você está em um mercado, FDIC, né, crédito estruturado, etc. e tal, você está em vários, né? Porque, de novo, se eu vou fazer um FDIC para uma empresa de bebidas, por exemplo, eu tenho que entender muito daquele setor. Se eu vou fazer uma para antecipação de cartão de crédito, vou ter que entender muito do setor. Para imobiliário, vou ter que entender muito desse setor. Então, nunca é a mesma coisa, né? Então, você está sempre aprendendo muito, você está sempre se desenvolvendo muito. No longo prazo, eu vejo esse mercado, né, como um mercado muito mais consolidado, né? Principalmente num mercado, né, num cenário em que a taxa de juros continua baixa, né? Que é a previsão para os próximos anos, pelo menos, e num cenário que a gente ficou muito feliz durante né, se dá para ficar feliz por alguma coisa, né, durante essa pandemia toda, mas é que a gente ficou feliz que os FDICs eles performaram muito bem, né? Foram bastante resilientes e se mostraram um instrumento que é o que a gente, né, o pessoal do mercado sempre tentava mostrar, não, o FDIC é bastante seguro por causa disso, daquilo. Eu acho que agora veio a prova disso, né? Principalmente aqueles FDICs voltados para financiamento de pequenas e médias empresas, que é o olho do furacão, né? Mesmo esses performaram bem durante a crise. Excelente. Bom, Legal. então acredito que ficamos por aqui. Então foram várias perguntas, tá? Então eu queria agradecer muito a participação do Juliano. Juliano, muito obrigado pela participação e por poder compartilhar aí todo esse conteúdo. Então, se quiser mandar um recado final, enfim, algum contato para o pessoal conhecer um pouco mais a Empírica, pode deixar aí disponível. Não, legal, bacana. Eu que agradeço, Gustavo, Rafael, foi um prazer aqui falar para vocês. Acho que a Empírica ela está em franco crescimento também, né? Eu falei muito pouco da Empírica, né? Ela vai fazer 11 anos esse ano, 100% focada em FDICs, né? Hoje a gente está com 2,7 bi mais ou menos sob gestão e crescendo, tá? E também estamos sempre procurando por bons profissionais no mercado.
Então, queria só deixar os meus contatos aqui, estou à disposição. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da Empírica, do que a gente faz lá dentro, a gente tem todo o prazer em conversar e recebê-los. Muito bom, muito obrigado. E obrigado, Rafa, pela participação de sempre também. Legal, eu que agradeço. E, de novo, muito obrigado, Juliano. Foi um prazer, a gente aprendeu muito com você hoje. Foi muito bom também conhecer um pouco mais da Empírica. Esperamos poder estar sempre em contato aí, fazer muitas novas conversas. Sem dúvida. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. E obrigado você que acompanhou o episódio até o final, tá? Pelo interesse, pela paciência. E a gente se vê no próximo BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.